Boa noite. Então, hoje estamos aqui no nosso segundo podcast Energia que Contagia. E hoje o tema do nosso podcast é Revolucionando o Mercado Alimentício. E para essa noite, trouxemos para estar aqui conosco um grande empresário do setor de supermercado, de atacarejo e também diretor da AGAS, que é a Associação Gaúcha de Supermercadista, que é o nosso querido cliente e amigo Frank Miller. Seja muito bem-vindo, uma alegria muito grande te ter aqui com a gente essa noite para falar um pouquinho da tua história, né, dos teus projetos, enfim, com certeza tem muito a agregar aí para muitas pessoas. Muito obrigada. Obrigado. Eu que agradeço o convite, Felipe, Mara, e fico à vontade para as perguntas e esse bate-papo aí que a gente pode ter. Muito obrigada. Então, também temos aqui hoje, né, enquanto que a gente vai bater um papo aqui descontraído, né, Felipe? A gente vai tomar um vinho aqui do nosso parceiro e cliente, a Vinícola Panizon, e também temos aqui uma tábua de frios também do nosso cliente, da Ilvani. Então, vamos estar aí essa noite conversando um pouco, né, e saboreando aí essas delícias maravilhosas. Esse vinho também encontra no supermercado, né? Sim. Legal. Então, pessoal, estou muito feliz de poder participar dessa conversa com um grande amigo e cliente que eu tenho, que é o Frank. A pessoa que me espelho muito, cara batalhador, conheço muito a história da vida dele. Nunca nada é fácil, né? Mas às vezes tem uns que passam um pouquinho mais de trabalho. Então, Frank, muito bem-vindo aqui na Soled Energia. Aqui a nossa casa é a tua casa. Espero que a gente possa ter um bate-papo bem bacana e bem extrovertido hoje. Com certeza. E pra gente começar, né, vamos ouvir um pouquinho aí dessa história, né, como isso tudo começou, como começou aí o Grupo Miller, né, como começou a tua história de trabalho, aí conta um pouquinho pra gente. Bom, começou em 76, foi o ano, acho que 75, 76. Meu pai e meu avô vieram do interior, Colônia, e o meu pai com o intuito de colocar um negócio. Começaram com secos e molhados, atendimento no a granel, que tinha muito, que até hoje tá voltando, a ração a granel, aquela coisa toda, mas tinha arroz, feijão, granel. E nessa época tu tinha quantos anos, Frank? Eu não estava nascido ainda. Ainda não? Mas mais um ano depois eu nasci. Ah, beleza. E aí, com o passar do tempo, aumentou o negócio. Depois, não saberia dizer o ano ao certo, mas teve uma nova loja, né, que ela mudou de lado, foi para o outro lado da rua, com aumento já de prédio bem considerável. Nesse período eu deveria ter já 10, 11 anos ali, quando ele já estava com uma estrutura maior assim. Quantos metros daí foi feito nesse Era uma prédio? loja de 600 metros quadrados. Ah, não, daí já era uma loja boa. Já Né? considerável. Legal. E eu já sempre, até falei antes, né, sempre muito precoce, assim, eu já ia na Ceasa com 9 anos, com meu pai, entregava rancho, eu passei por todos os setores do negócio, trabalhei um período como açougueiro, né, se precisar desmanchar um boi eu vou desmanchar, não que eu tenha prática, mas se precisar a gente desmancha. Trabalhei um bom tempo também na padaria, né, estudava à noite e chegava da escola, na verdade, não estava na faculdade ainda, e tinha que produzir cacetinho, pão francês, para deixar crescer, para no outro dia de madrugada assar, para de manhã o pão tá para o cliente, né? Tu lembra na época quantos pães tu fazia? Eu fazia um carrinho, eu acho que eram 800 pães. Tu falou que começou muito cedo nesse trabalho, né, indo pro SEAS e tal, mas esse cedo era ainda criança. Sim. E aí tinha que conciliar a escola, como era isso, assim, que idade tu tinha nesse momento? Na época existia aquelas redezinhas de batata, não sei se alguém já... Sim, lembro. Então não tinha a batata para te pegar a granel, né, ou a cebola. Isso. Era na rede. Então eu tinha uma tarefa que eu tinha que sacar tanta batata, tanta cebola.
Isso com 7, 8 anos. Então, depois disso eu poderia brincar, né? Mas até então eu tinha que fazer isso. E com 9 anos o meu pai já ia para a Ceasa. Então nós íamos de madrugada para a Ceasa e eu ia junto com ele. E eu fiz Ceasa até, não sei, 25, 26 anos de idade. Aí depois eu não tinha carteira, mas já dirigia. E aí o motorista ia e eu já era comprador. E hoje ainda existe essa realidade de sair cedo para ir para a Ceasa? Isso até hoje continua a mesma coisa, né? Sim, hoje sim. Na época era 2 vezes na semana. Hoje a Ceasa tem na quinta tarde. Então no domingo para segunda é de madrugada. E na quinta é daí à tarde. Legal. Então eu tinha que fazer a Ceasa com ele, e depois que eu tirei carteira eu ia com um ajudante e isso foi anos, né? E também na questão de gestão de loja, tipo, não tinha gerente, né? Sim. Meu pai comprava, minha mãe cuidava do caixa e eu abastecia, cuidava da loja, né? Depois disso, e aí eu na primeira filial que a gente colocou, eu tava com uma idade aí, sei, 20, 21 anos, por aí, 22. A primeira loja também em Taquara. Sim. A gente não falou isso. Pois é, me lembrei agora. Onde porque fica o pessoal aqui da nossa região de Santa Cruz do Sul, Miller, né, mano? Quem é esse rapaz? Não, o Frank Miller é dos supermercados da rede Miller, da região de Taquara e Parobé. Do Vale, lá é o Vale do Paraíba. Vale do Paraíba. É importante, Felipe. E aí a gente veio a colocar a segunda loja, entendendo que o processo era o mesmo, porque não existia um processo, mas tinha uma venda considerável e sem controle. Colocando a segunda loja, é só mais uma porta que tu vai abrir, só que aí é onde começam as dificuldades, porque tu não tem o planejamento, né? Tu não tem os controles, tu tem que comprar no escuro, porque se tu não tiver um controle de estoque, como é que tu vai gerir o teu negócio? No primeiro vocês atuavam, então vocês conseguiam ter o controle, tipo, tu, teu pai, tua mãe, ali estão enxergando o que está entrando no caixa, o que está entrando de mercadoria. Quando tu vai para a segunda loja, isso já fica um pouco mais difícil, precisa ter controle sistêmico, né? Sim. E aí, nessa segunda loja tinha uma venda considerável, pelo tamanho, muito boa. E a gente migrou para uma loja do outro lado da rua, um prédio novo, né, que foi construído para isso. E aí um salto 3 vezes maior um prédio. E ali começou a questão de nós ter que ter uma gestão, ter que ter um profissionalismo, né? Ter que ter os controles. E foi ali que a gente começou a se estruturar, né? Nesse período eu casei, e aí a minha esposa veio trabalhar comigo, a Ana Paula. Me ajudou muito. E aí a gente conseguiu um parceirão meu, que é o Carlos, que nos ajudou muito, ajuda até hoje na questão de custos. Conheci o Carlos. Cliente da Solete também. Isso, o cara fora de série. Então ali acabou essas 2 pessoas ajudaram muito para a estruturação. Isso tu tá falando de mais ou menos quantos anos atrás, Frank? 16 anos atrás. Segunda loja. Isso. Aí deve ter passado, sei eu, 2, 3, 4 anos ali, a gente botou a segunda filial, né? Já mais estruturada. Mas eu entendo também que a gente nunca a gente não pode se acomodar, hein? Eu preciso estar sempre em evolução, constante evolução. Então, naquela época eu achava que estava bem, mas hoje eu vendo, estava muito atrasado, né? E daqui a pouco lá na frente eu vou ver que hoje eu estou atrasado. Essa eu acho que é uma inquietude do empreendedor, isso, né? Isso. Eu acho que ele sempre vai ter essa visão e eu acho que isso faz com que o negócio de fato cresça e aconteça, né? E aí com a terceira loja, meu pai tinha comprado uma área de terra no passado e eu entendia que existia uma oportunidade ali. Com a onda dos atacarejos muito crescente, eu entendi que de repente nós podíamos entrar nesse nicho de negócio novo, né? Que a gente está hoje há 4 anos, 3 anos e meio, e a gente está sempre aprendendo, que é diferente. A gente acha que, não, é vender mercadoria, mas é diferente, o processo é diferente, o mix, o público, então a questão da concorrência, né, é muito mais
mais forte. E para abrir a segunda, terceira loja, as marcas me perguntam, sabe que eu eu atropelo, eu pergunto, né? Tu sempre se preocupou assim com a região, o local, o terreno, porque eu sei que hoje para ampliar uma loja o pessoal tem muito essa preocupação de mercado, né, de região. Lá atrás tu já te preocupava, mas será que aqui é o lugar certo para eu botar mais uma loja? Tem público? Na primeira filial não teve nada, né? Não teve uma pesquisa. É aqui que pode e é aqui que vai ser. Não, entendia que ali tinha oportunidade de crescer. Né? Sim. Isso. Na segunda a gente já fez uma pesquisa na região de ir na casa, né? Que legal. Quem fez a Facate até. Que legal. E nessa loja agora do atacado também não teve nada de estudos. A questão do filho entendia que aquilo ali tinha uma oportunidade, porque sempre tentando pegar bairros de potencial e entendia que ali, olha... Ali, quando que tu virou atacado, Frank? 3 anos e meio, 4 anos. Tu virou o primeiro atacado? Isso. Que legal. Depois desse primeiro atacado, um ano depois, a gente veio a colocar uma loja em Parobé. Hoje as lojas, são 6 lojas ao todo, né? Hoje. Sim. Uma em Parobé e 5 em Taquara. E eu vou chegar até nessa questão porque ponto na loja, mas assim, a gente colocamos a loja em Parobé que entendia que tinha também uma oportunidade. E a questão também de tirar o umbigo da cidade, sabe? Aquela coisa assim, eu vou ter que me desafiar, mesmo tu tendo os controles, mas sempre tinha aquela pulguinha atrás da orelha, eu vou sair para uma outra cidade, mesmo sendo uma cidade próxima, né? Mas era uma outra cidade. E foi uma loja muito boa, o cliente teve uma aceitação fantástica, então a gente está muito feliz lá. Focando muito, sempre continuamente em processos, em tecnologia, né? Tu estuda muito, Frank? Vai muito em feira, bastante. Pesquisa, tu é bem relacionado com o pessoal que na verdade não são teus concorrentes, os teus colegas da região. Eu sei que tu tem um bom relacionamento com eles, né? Sim, que nem hoje eu comecei na Agas pela Agas Jovem, né? E aí depois a minha idade não tinha mais como estar na Agas Jovem. Tanto que hoje a minha filha está na Agas Jovem. E aí eu recebi o convite de ir para Agas Seniors, né, que a gente fala, diretoria. E ali eu vejo uma questão muito... Porque as minhas dores daqui a pouco são as dores do outro e a gente pode se ajudar. Eu ia te perguntar justamente isso, assim, porque no nosso segmento também, assim, eu tenho uma participação muito forte na Associação Brasileira de Energia Solar. E acredito muito que, além do crescimento individual, a gente precisa ter o crescimento coletivo, né? O setor como um todo precisa se fortalecer. E aí tu fala assim, vim desde a Agas Jovem, né? Qual a importância de estar no meio de uma associação tão importante, tão grandiosa, e o quanto isso te ajudou nesse processo de crescimento? Eu acho que é fundamental, porque assim, né, eu preciso de uma... hoje mesmo eu conversei com o Brust. A gente está montando o planejamento estratégico da empresa. E a gente está reformulando a marca, certo? Né? E como a gente vai migrar uma loja que nós temos hoje, varejo, que é a Matriz, que foi o nosso berço, nós vamos migrar para o atacado também. Então a gente vai mudar, transformar ela. E aí a gente entende que a gente precisa criar um e-book lá. Essa loja aí agora ela é atacado certo? Certo. Que essa loja ela fica com a porque antes nós tínhamos o M+, e o Miller. Sim. Com a sexta loja, que era de um concorrente, amigo meu, a gente adquiriu ela e era certo. Em Taquara também. Isso. E aí a gente não tinha como ter 3 marcas. Sim. Né? Uma varejo e 2 diferentes para atacado. E aí tu decidiu optar pelo certo, atacado certo. Isso. E um nome bacana, né? Sim, fácil, né? Fácil. Porque tem a questão do nome. Sim. É uma coisa que, tipo, a Mara, né, também, se for ver, né, Solé Energia, como tem a ver com o produto que a gente vende, né? Como é difícil tu marcar um nome, lembrar um nome, né? Então, acredito que para tu tomar essas decisões também não deve ter sido fácil, né? Sim. Pergunta, pesquisa, estudo, o que eu faço? Porque tem toda uma questão de etiquetar toda a loja, de fachada, sim. Além do nome, tem toda uma questão de investimento ainda. Custo. E hoje mesmo eu liguei pro Brust até para ele me conseguir de algum mercado
que tivesse um... Quem é o Brust? modelo. Fala pra Mara. O Brust é o... Na Agas, na associação existe o Chico Schmidt, que é o gerentão lá que a gente fala, né? E o Brust começou como assessor de imprensa, mas hoje ele mapeia quase toda a Agas Jovem, Agas Sênior. A formação dele é jornalista, se não me engano, mas é um cara fantástico. E aí, para mim, botar junto nesse nosso e-book algo mais que agregue, né? Então eu entendo que relacionamento é fantástico. Hoje mesmo eu liguei também para isso, eu liguei com um amigo meu, que até ele disse que ia nos assistir aí, o John. Ele mora em Santa Catarina e trabalha Tá assistindo. Tá assistindo? Um abraço aí, né? Eu ia perguntar agora, que tem um monte de gente me mandando mensagem, foto aqui. Tem bastante gente ao vivo, e como é que tá? Nosso time de apoio aí que está nos apoiando, que não estão sendo vistos, né, Frank? Se alguém tiver uma pergunta aí, né, sinta-se à vontade, faça as perguntas, que o pessoal está se comunicando com a gente aqui. Então, senão a gente vai aqui ficar conversando até, né, enquanto que a gente puder. Tem, né? Eu tenho muita coisa assim para saber sobre essa história muito bacana. É muito legal essa coisa que vem de outra, já vem de família, né? Um sonho dos teus pais que se tornou realidade com o mercado pequenininho. Hoje já é uma rede com 6 lojas. Hoje tu já tem uma filha atuando contigo, que tá na Agas Jovem. Que legal tá passando isso, né, adiante. E como tu vê esse desafio assim de a responsabilidade de tocar um negócio que iniciou pequeno, agora já trazer a tua filha junto contigo, como é esse desafio no dia a dia? O mercado é desgastante, assim, não é fácil, assim, tô olhando daqui a pouco de fora, tu pensa numa situação, mas é um horário muito extenso, te toma muito tempo, né? A família tem que entender que tu tá, cara, teu tempo maior é ali, né? E na época, até quando a minha filha, ela se formou em administração de empresa, e aí eu falei, e aí, mano, o que tu quer fazer? Acho que eu vou fazer administração, mas eu não queria que ela fizesse, né? Porque, na verdade, eu não queria nem que ela ficasse no mercado, porque eu sei que é pegado. É bem pegado. E aí eu insisti, mas quem sabe vai fazer? Não, quero. Então, beleza. Então se formou, ela trabalha com nós hoje, já deve 5 anos. Se a Manu também estiver assistindo, ela pode dizer quantos anos ela está. E hoje ela me ajuda ali, nos ajuda no comercial. Hoje ela compra hortifruti e mais alguma coisa da loja. Mas a gente está se estruturando a gente criou a carteira de compradores e a ideia é, num curto espaço, ela ficar só no marketing, porque hoje ela também trabalha no marketing. A gente tem um marketing interno, que as criações é tudo feito ali, né? Com a Manu e o Matheus, que é outro colega nosso que trabalha com nós lá. Então a ideia é dar um foco maior na questão do marketing com ela. Eu imagino que o compras seja um setor muito importante também dentro de um supermercado, porque hoje se vê que existe assim uma procura muito forte por preço, né? Tanto que tem essa questão do atacarejo, que eu quero depois que tu fale um pouquinho mais sobre essa nova tendência. E então o preço ele acaba sendo um pouco limitado pelo mercado, né? Há uma definição de até onde que o mercado está disposto a pagar por um determinado produto. Mas a compra ela tem que ser muito bem planejada para que a gente consiga entregar isso. Mas nessa concorrência assim que a gente fala assim, hoje tem muita oportunidade online, né? Tem outras formas de compra. Como que tu enxerga assim, qual seria assim o diferencial? Onde que a rede se destaca, que faz a diferença assim, que o consumidor não é, eu gosto de ir na rede porque tem o produto que eu preciso, tem o preço justo, enfim, hoje eu inclusive compartilhei um vídeo teu lá no meio do açougue, né, mostrando as carnes que estão disponíveis para o churrasco do final de semana, que ele trouxe a carne para Santa Cruz. Eu sei que vai rolar um churrasco hoje ainda, depois desse podcast, mas conta um pouquinho mais sobre isso. No varejo, ele é um formato um pouco diferente, mas como a gente, no nosso formato atacarejo, que são lojas de 1.500 metros quadrados, ele acaba tendo um serviço, né? Porque se tu for ver aqui, Santa Cruz tem 3, 4 atacarejos grandes, né? Então o serviço é menor, mas no nosso caso a gente tem muita questão do serviço. A gente tem um açougue ali com atendimento. Quantos colaboradores tu tem hoje, Frank? 262. Funcionários, carteira assinada. Sim.
É uma turma, hein? É bastante. E sempre faltando mão de obra, né? E difícil. Difícil. Hoje um desafio grande nosso é a questão do colaborador, né? Que cada vez mais a dificuldade de arrumar pessoas que queiram. Sim. E entendo que tem muita oportunidade de crescimento dentro do negócio, né? A Manu disse que tu acertou, tá? São 5 anos mesmo que ela tá na empresa. Então, bem. Acertou, tá com a média boa hoje. Mas então tu entende que o diferencial do atacarejo hoje da rede, né, do certo, é poder, além de oferecer esse produto a um custo-benefício interessante, é ter o serviço agregado, é ter esse contato, fornecer esse atendimento diferenciado, é isso? Mas o serviço sim, a gente tem, mas a gente bate muito em preço, a gente é bem agressivo, até porque é uma região nossa bem ferrenha em termos de concorrência. Eu às vezes até, esses dias eu fui a Farroupilha, tinha uma feira da Agas lá no encontro, né? E daí tu vai visitar a cidade, tu vai para mercado, né, para ver tendências e o que tu consegue trazer ali, de repente sempre tira alguma coisa, né? E aí tu começa a analisar os preços assim, eu entendo que a região do Vale do Paranhana seja a região de preço mais baixo que tem no estado. Uma coisa Tem que absurda. fazer roxo, então. Bom, às vezes o Felipe troca figurinha. eu volto para o cheio sempre, né? O Felipe troca figurinha comigo. Semana passada ele mandou aqui de uma loja que ele foi aqui de atacado. Eu falei, esses preços aí para nós. Tem que abrir uma loja em Santa Cruz, então. Que legal. E dentro desse plano, assim, de olhar, assim, a gente falou um pouquinho do passado. Eu não perguntei uma coisa. Onde foi a tua primeira experiência de empreendedor? Assim, isso não fora do mercado, assim, eu fui lá e identifiquei que eu tenho um perfil de empreendedor. Eu sei que tu fez algumas coisas aí. Dentro da empresa, dentro do mercado, eu passei por, acho que quase todos os setores. Trabalhei um período em produção de padaria, trabalhava em açougue, principalmente no final de semana, atender, né? E aí, eu acho que onde tu quer chegar, no verão, quando eu tinha lá meus 10 anos, eu ia pra praia com a minha avó e meu avô, ficava lá todo janeiro, março ali, né? E nós morávamos numa região, veraneava numa região de moradores de Imbé. Os famosos nativos. Isso, né? E aí lá tinha os amigos que moravam lá e tal. E tanto que um dos meus amigos, ele foi prefeito dois mandatos em Imbé. Quem é teu amigo? Pierre Amelim. E o pai dele, se eu não me engano, ele era da polícia, ele era, acho que, cabo. E ele recebia os jornais da 0 Hora, provavelmente, ali direto de Porto Alegre, e ele tinha a gurizada que distribuía. Então eu pegava a minha bicicleta, botava na garupeira lá o jornal, passava a corda e saía berrando, vendendo jornal nas férias. Na estrada, nas ruas, né? Isso, nas férias. Ou vendia puxa-puxa, então era uma diversão. E vendia? Vendia. Cara, eu chegava a ter clientes que eu cobrava no sábado. Já tinha um caderno? Eu só largava o jornal, entendeu? Eu largava o jornal. E no sábado passava para fazer a cobrança. Como no sábado era dominical e era de tardezinha, então, porque nós saíamos de manhã cedo na semana. E a dominical saía no sábado à tarde, então o pessoal já estava nas casas, né? Tomando chimarrão. Isso. Sabe que quando eu era jovem, eu fui office boy cedo, né? Nós andávamos de bicicleta. Eu tinha uma vontade de entregar jornal, cara, que eu achava tão legal que os caras tirando jornal e entregar jornal. Claro que a gente só via a parte boa, né? Vai entregar jornal todo dia de madrugada na chuva, chovendo, eu quero ver se vai gostar. Na minha época não era uma coisa... Tu entregava provavelmente aquele 0 Hora, provavelmente, aquele jornal grande, aquele que a galera fica... Isso, era prazeroso, né? Era uma diversão, né? E outra que era uma renda que eu tinha ali, que eu me virava. O pessoal entrando agora, há pouco aqui, está perguntando de que região é a rede. Nós falamos do começo, né? Então Sim. O Flávio está perguntando aqui, Frank, fala aí aonde que tu atua. Região de Taquara, no Vale do Paranhana. Então a gente tem 5 lojas em Taquara e temos uma loja em Gramado. Vai ter em Gramado, quem sabe? Em Parobé. Olha que tá chamando. Então a gente tem uma loja em Parobé e 5 lojas em Gramado.
Fica, para quem não sabe onde fica Taquara, fica a passagem para Gramado, Canela. Isso, é por isso Gramado, é no caminho, né? Eu, quando vou para Gramado, passo na frente de uma delas. Isso. Mas, desafio, né? Ontem, com esse tempo feio lá, né? O Frank veio, se deslocou de Taquara para cá hoje, né? Para Santa Cruz, especialmente aí para participar desse bate-papo. Isso a gente fica muito feliz porque a gente está, com certeza, levando aí informação, né? E motivando pessoas. Sim. Eu acredito que esse é o nosso principal desafio, né? E o tema do podcast justamente é a energia que contagia por isso, porque a gente acaba com essas histórias incríveis, né? E que nem sempre são só histórias bonitas, tem muitos desafios, né? E muitas pessoas nem imaginam os desafios que tem no meio dessa caminhada, mas saber assim que vale a pena mesmo assim, que os obstáculos estão aí para serem superados, né? E tá aí uma história tão bonita sendo contada. E agora, então, pelo que a gente conversou aqui, né, a gente fala hoje em 6 lojas já, sendo que dessas 6, 50% é recente, né? Eram 3 No período de 3 a 4 anos a gente abriu 3 lojas. Então dobrou o tamanho nos últimos 3 anos, e a rede não tem quantos anos ao todo aí desde a época do teu pai? 46 anos. Pela idade que nós conversamos no começo, idade do mercado, né? Mas tudo certo. Mas, e aí quando tu olha daqui pra frente, assim, Frank, o que tu vê, assim? Tu enxerga que ainda tem potencial para mais, que vocês planejam, vocês trabalham com planejamento, como vocês trabalham em futuro, assim, visão de futuro disso tudo? Só voltando um pouquinho na questão até do planejamento e dessa inquietação de sempre buscar uma evolução, né? Sempre um acerto o mais certeiro possível, né? E essa 6ª loja que a gente abriu foi em agosto, final de agosto. Recente. E ali mexeu bastante com a nossa empresa, com nossos colaboradores ali, porque... Que é essa daqui, né? O certo. Isso. Que tem um carregador elétrico, inclusive. Isso. E foi uma coisa assim meio que inesperada e tal, não tinha um planejamento nada. E ali meio que bagunçou assim. Aí eu entendi que eu preciso evoluir mais, principalmente eu como gestor, que eu acabo sendo muito operacional, às vezes eu quero lá fazer acontecer. E aí eu peguei, e até numa conversa dessa com o Bruce, tem o Leonardo Taufer, que ele era o diretor CEO do IMEC, Grupo IMEC, que é o Vesco. Sim. E tem IMEC aqui também, né? Tem. E eu falei, eu queria, ele saiu do IMEC em setembro, outubro, novembro, não sei ao certo. E um cara fantástico, assim, né? Eu já tinha um relacionamento com ele na Agas, né? Que ele também era diretor. Falei, eu tava a fim de ligar pro Leonardo para de repente ele possa me ajudar na gestão, para que eu possa evoluir mais ainda. Porque a ideia é botar mais lojas. Só que não é difícil tu abrir loja, o problema é tu manter, tu gerir isso. E aí eu até falei pro meu pessoal que trabalha lá, tipo, a gente tem um time fantástico lá. E eu falei, cara, nós só vamos botar mais lojas se nós se organizar mesmo como empresa, profissionalizar mesmo. Quem é a turma assim, que fica mais perto de ti dentro da empresa lá? No dia a dia? No dia a dia lá. Eu tenho o Cássio, né? Cássio. Comercial? Cara fora de série. E além do Cássio junto, vou botar todos para não ficar ruim, não deixar de falar. É difícil aí, né? Então dentro lá na nossa... Não, mas ali perto de ti. Mas ali onde todos são importantes. Então onde eu fico é a Manu, é o Matheus, é o Rafael, é o Jairo, o Cássio e agora a gente tem o Roberto. Todos esses estão ligados na área comercial e marketing. Abaixo, que é um outro andar do prédio. Daí existe o RH, que tem a Nadine e a Fábio. Existe o financeiro, que é o Bruno. Então, que esse cara, depois não tem que falar desse cara. Tanto o Cássio como o Bruno começaram como empacotador, né? Isso eu não sabia. E hoje estão há 15 anos com nós. 15 anos. Os caras te perguntar isso. Que legal essa história. Né? Olha só, eu vou te interromper um pouquinho porque tem um monte de recado importante aqui, ó. Clóvis Roberto da Costa mandou aqui. Aqui na nossa região é uma rede de supermercados e atacado muito querida e respeitada em pleno crescimento. Sucesso. Obrigado. Raquel Baques
mandou: a Rede Miller é muito forte a qualidade do atendimento. Olha que bacana. John Zambrano: tamo junto, grande história dessa família. E a Silvia Marim: Rede Miller, empresa familiar taquarense, onde sempre nos fizeram sentir em casa. É uma família muito querida por todos. Os supermercados muito bem equipados, com produtos de qualidade e preço justo. Olha que bacana esse reconhecimento, orgulho, né? Bom ouvir isso. É muito legal. Isso que nos move, né? Isso aí, ó. Tá aqui a comprovação isso. daquilo que tu tá falando. Então, é muito legal. Então, só para não vamos esquecer. Vamos continuar aí para não esquecer ninguém. Então, a gente tem o Bruno Financeiro, a Ana, que trabalha com nós lá, que é minha esposa, que é formada em design. Então, se alguém precisar a reforma de apartamento ou pode chamar ela aí que ela excelentes monta. Nomes. Isso. E aí tem nós temos que fazer uma propaganda para Ana. Qual que é o Instagram dela? Pedir para Ana, vocês estão olhando aí. Manda aí. É Ana Bax Interiores. Então eu acompanho ela, os trabalhos espetaculares. Já que tem tanta gente de Taquara assistindo a live aí, a gente super indica a Ana aí. Esposa do Frank. E a gente tem a estrutura de lançamento de nota, né? Que ali tem 3, 4 pessoas ali, que é o Max, a Keila, Karine do Financeiro também, e o Guilherme do TI. Então acho que não esqueci de ninguém. Se esqueceu alguém, gente, é ao vivo, então assim, desculpa, né? Às vezes passa mesmo, mas tá todo mundo, tá toda a galera elogiada aqui, né? Sim. Como bom. Aí só finalizando, eu tenho um supervisor que trabalha comigo há um bom tempo, já trabalhou 2, 3 vezes, que é o Adilar, também um cara fantástico. Eu meti uma gafe agora que fui xingar nos bastidores, que eu passei na frente da câmera para pegar uma água. Desculpa aí se eu desregulei ou estraguei alguma coisa. Isso faz parte do ao vivo, né? Então acontece esse tipo de coisa. Mas vamos falar, se a gente falando, né, de equipe, de pessoas, e um ponto a gente falou, né, que a rede também é cliente da Soled. Eu recebi os dados aqui, porque o Frank é nosso cliente, né, Felipe, desde 2020, né? E à medida que foi crescendo a empresa, foi crescendo também os investimentos em sustentabilidade. Na verdade, eu posso contar essa história rapidinho? Pode contar rapidinho. Porque essa história foi engraçada, tá? Eu visitei o Frank no mínimo 15 vezes para conseguir vender para ele, tá? Ele tem essa carinha de querida, de bonitinho, mas pensa um cara... Eu tive que participar no final. Ruim de negócio é esse rapaz aí. Que isso não funciona, não acredito, e que não sei o que vamos ver. Só nós estamos falando de quando, Mara? 2020, a primeira visita. Né? Não, acho que antes. Será? 2023? As gurias olharam aqui. 2020 a primeira? É que foi uma em cima da outra. Aí o Frank falou, tá, Felipe, então me convenceu, vamos botar numa loja pra ver. Cara, no primeiro mês ali que deu tudo certo, agilizamos tudo, a Mara ajudou na negociação, esmaga daqui, Mara, o cara é importante, todo mundo conhece aí na cidade, me ajuda, nós temos que vender, mas ele é difícil. E depois que foi a primeira, então a gente é muito grato. Hoje o Frank tem 2.498 placas. Para quem é do ramo fotovoltaico, ele tem 1.177 mega instalado, então ele tem mais que 1 mega instalado. Isso é uma usina muito grande, Frank. Tu ajuda muito o meio ambiente. Sim. Tu ajuda muito a questão de poluição. Tu tá poupando, em média, por ano, 1.300 árvores. Então, às vezes, o pessoal não tem noção disso. Isso é muita coisa, cara. Então, em nome da Soled e em meu nome, sou imensamente grato a esse amigo que eu criei ao longo dos anos e esse baita cliente que tu é. Tu é uma referência no mercado. Todos os lugares que eu vou, tu me indicou muita gente boa. Todo mundo gosta de ti, fala bem de ti. E eu tenho só gratidão a ti, Frank. Sou eternamente grato por ter confiado na Soled, no Felipe. E nossa parceria durou e foi tão boa. E espero que ela dure aí longos e longos anos para o que a gente precisar. A gente só te indicou também pela confiança que tu passou, pela confiança que a empresa passou para nós também. Com certeza. Que legal, né? E a gente, quando fala em solar, a gente fala também que não é só a economia. A economia, claro, é fundamental, porque a gente falou de custo, né? Quanto é importante hoje a gente conseguir reduzir custos, se tornar competitivo, mas também tem essa questão do meio ambiente, né? Essa neutralização de CO2, a gente fala hoje muito em sustentabilidade, em futuro. O teu negócio que já começou lá com o teu pai, passou para ti, agora já está com a tua filha. Então, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente fala também em deixar algo positivo para as futuras gerações.
E hoje também nesse a gente falou assim, precisa para crescer, precisa de tecnologia, precisa de tudo isso. E tu também já pensando nisso, hoje já tem carregador de veículo elétrico no estacionamento. Como é isso, assim, onde que partiu essa ideia, assim, preciso oferecer isso para os meus clientes? Até para ser um pioneiro, um diferencial na cidade, né? Que ninguém tem. Então esse foi também uma das exigências, né, Felipe? Sim, na época, na negociação. Fechar o negócio lá para ser a primeira empresa a ter esse, como que se chama? Carregador elétrico. Carregador elétrico. Carros elétricos. Isso, e aí a gente colocou nessa loja do Certo, que fica de passagem, entendeu que seria um local apropriado, porque passagem a Gramado, então é muito turista e muita gente potencial, com certeza muita gente com carro elétrico. E até quando eu encosto um carro lá, eu peço gente mandar uma foto, né? Tem um carro carregando ali, então isso é gratificante também pra gente. Né? E tu não cobra hoje, né, Frank? Não. Só não vamos espalhar tudo que daqui a pouco vai começar a dar fila lá, né? Mas o Frank hoje ele não cobra os clientes deles, podem ir lá e sem custo algum então, dar uma carga no seu carro. Quem tá indo para Gramado, para ali, faz umas comprinhas já e já carrega esse mercado que está aparecendo aqui. Não e olha só, sabe que esse desafio da mobilidade é uma coisa muito interessante, porque a gente, quando teve o nosso primeiro carro elétrico da Soled, a gente ia daqui de Santa Cruz para o litoral. E o carro não tinha autonomia para chegar até lá. Então hoje ter uma rede de carregamentos, ter postos, né, de carregamento de veículo elétrico ao longo de todo esse trajeto é fundamental, até porque quem viaja com veículo elétrico tem aplicativo, procura no aplicativo onde que eu posso estar fazendo o carregamento, né, para chegar lá no meu destino final fazendo uma viagem tranquila. Então, esse perfil de estar olhando para a inovação, de estar olhando para coisas novas também é muito bacana, parabéns. Obrigado. E se tu falasse hoje assim, qual é o teu maior desafio que tu enxerga, assim, empreender, assim, o desafio principal que a gente está vivendo é esse, assim, no nosso mundo atual? Acho que o maior desafio é a questão da retenção de pessoas, assim, que hoje é uma dificuldade grande, assim, né, do pessoal querer se manter, né. No passado tinha muito aquela coisa, preciso criar uma identidade. Hoje não, né? O pessoal acaba não criando uma raiz. Então hoje, dentro da empresa até nós falamos assim, claro, a gente tinha alguns outros pontos que a gente já conseguiu evoluir, né? O mercado também tem essa coisa de quem trabalha na ponta acaba trabalhando 7 dias, né? O que acontece? O mercado... Sábado, domingo, feriado, né? Então tem esse desafio. Esse é um grande ponto negativo desse ramo, é o que? É o final de semana. Então... Não fecha nunca, né, Frank? É feriado, é domingo. Todos os 6 mercados trabalham sábado, domingo e feriado. Sim. Todos. Sim. Hoje acho que é... E aí, por isso também a importância de buscar tecnologia, conseguir fazer muitas coisas que não dependem só também de mão de obra, né? Para trabalhar com o menor time possível nos finais de semana. Porque assim, a gente entende que não é fácil final de semana, sábado, domingo. É desafiador, né? Então tu tem que gostar, tanto que nesse planejamento que a gente está montando, que a gente trabalhou ontem, uma das frases foi a gente ama o que faz, né? Então tu tem que amar muito mesmo, sabe? Tu tem que... E se tu for ver assim, que nem tu falou do Cássio e do Bruno, os caras comem grama, assim, sabe? Eles estão juntos mesmo, a gente começa às 4 da manhã, 5 da manhã. O Bruno quase ficou louco, né? Porque o Frank ele deixava o Bruno a conduzir, que é o financeiro dele, a fazer um monte de orçamento, tirar todas as dúvidas, né? E aí depois que o Bruno me sangrava e judiava, tinha que ir lá no Frank para ele enterrar o resto, né? Porque olha o que eu te dizer. E a gente é muito grato ao Bruno, espero que ele esteja assistindo ou veja um dia a gravação, porque o Bruno ele foi muito importante nisso, porque ele acabou buscando muito conhecimento para saber de produto, porque o Frank cobrava. Olha, cara, preciso saber se o produto é bom, pesquisa igual. Então hoje a gente está aqui aparecendo só 2 mercados do Frank, tá? Só que são 6 lojas e o Frank tem 9 instalações, tá? Que o pessoal vai perguntar, mas o cara tem 2.500 placas, mas cadê essas placas? Mas não nessas 2 fotos aí, né? Então sim, são 9 instalações muito parecidas com essas que ele tem aí, né? É muita coisa mesmo. Até numa dessas fotos aqui tem atrás no terreno, né? Não aparece.
Eu confesso que quando eu vi o total hoje, até eu me surpreendi, assim, porque como foi feito as instalações aos poucos, assim, não tinha noção de que tinha passado de 1 mega o total da instalação. Com certeza aí é um dos nossos maiores clientes em potência instalada. Na verdade, nem eu tinha essa ideia, assim, né? Eu considero ele, assim, um dos principais clientes da Solet, porque o Frank indicou, muita gente, é um cara que a gente pode usar de referência, porque o pessoal do mercado se conhece muito pela Agas, pelas feiras. Muita gente que eu visito, até tive no Diego em Novo Hamburgo essa semana, falou, cara, fala direto com o Frank, ligo com o Frank. O Bol, que a gente tem que citar, porque graças ao Frank eu indico o Bol, que o mercado Avenida, então é uma corrente. Os Nicolini, toda na fronteira, o Rig, que são todos os relacionamentos do Frank, que o pessoal pensa assim, pô, Frank colocou, já fez todo aquele trabalho de pesquisa, já tem uma certa confiança, porque como é difícil tu indicar alguém hoje, né? É muito difícil tu indicar alguém, né? Então é muito gratificante quando a gente consegue entregar para o cliente o que a gente combinou e acordou e fazer o pós-venda. O que eu vejo assim, que eu faço muito com o meu cliente é o pós-venda. Tá perto do cliente, sabe? Pode acontecer alguma coisa? Pode, mas vamos lá, vamos resolver e tamo junto, né? Então a gente é grato por essa corrente que a gente criou, né, Frank? Um relacionamento tão grande, né, Mara, que a gente criou com outros clientes. Então, para mim, Frank, hoje, tu é um dos... Para mim, todos os clientes são importantes, tá? Todos. Até a residência que eu vendo de um vizinho ou de um parente, porque quem não vende os pequenos não merece os grandes. Eu sempre tive isso como visão. Mas, sem falar em número, em potência instalada em placas, para mim, tu é uma grande referência hoje no setor e para a Soler de Energia, com certeza. E até na questão de indicação, assim, sabe? Cara, eu penso que eu tenho que ajudar, né? Porque se eu ajudar o próximo vai me ajudar. O cara também vai te ajudar a te indicar lá um produto melhor. E olha que interessante essa corrente, né? Assim, a gente acaba se aproximando de pessoas que têm princípios e valores parecidos com os nossos, né? Então, tu acaba indicando alguém que tu te identifica, que tem... Né? Eu gostei muito da tua explicação, a importância das pessoas no teu negócio, são 260 pessoas. A importância da família como pilar, né? A esposa que ajuda, veio do pai, a filha ajuda, o filho já está ajudando. Então, todo esse entorno, né? A importância do relacionamento com as outras empresas do setor, com a associação. Então, olha quanta dica importante aqui a gente tá aprendendo, quanta coisa, né, Felipe, que a gente pode levar para a nossa vida, né? E eu, com certeza, gosto muito de conversar com pessoas de sucesso e aprender com elas, e para nós é uma satisfação muito grande estar aprendendo contigo hoje aqui. E a gente já passou aí, né, 43 minutos, o pessoal já está sinalizando que a gente está indo aí para finalização, sexta-feira de noite, que bom que tem um monte de gente assistindo, nossa, né? Que tá vindo de mensagem de família na frente. Pelo menos a família tá, né, Felipe? Gente de família mandando foto aí. Obrigado, gente, né? Pelo menos a família. Obrigada a todo mundo que está aí assistindo, e depois também a gente vai estar disponibilizando, mas para a gente fazer uma finalização aqui do nosso bate-papo, eu queria que tu fizesse assim as tuas considerações, que dica tu deixa assim para quem está empreendendo, quem pensa em empreender, o que tu passa assim de mensagem, tu diz, olha, eu preciso dizer isso para vocês. Tá, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, né, porque até estava se arriando em mim essa semana, tá chique, vai participar de podcast, né, e eu até não sou muito dessa questão de estar aparecendo, eu prefiro mais o bastidor, né, mas muito feliz pelo convite. Eu entendo que assim, uma das grandes coisas é a simplicidade, né? Então eu não posso levar uma situação e eu não sei, eu tenho que ser real, eu tenho que ser verdadeiro. Então eu tenho que tratar todo mundo igual. A gente falou ontem mesmo nessa questão, porque a gente está discutindo visão, valores. E nessa questão de visão, valores tem muita... isso, e tem que sair da gente, né? Exato. Então isso é do nosso DNA, assim, tipo, a gente tem que ser simples, né? A gente tem que tentar ajudar o próximo, né? E não a questão de ajudar lá quem mais necessita, mas eu vejo na questão do ajudar o colega supermercadista, né? Então assim, vamos pegar hoje um exemplo, tá? Eu tenho em Taquara concorrente meu que a gente se ajuda, né? Tipo, ele me vende mercadoria quando eu estou precisando, e eu sigo para ele, né? Aconteceu esses dias, eu tenho uma tabela minha aqui que é mais alta de um produto vinho.
consigo, cara, não precisa nem me impedir, meu. Vai lá, fala com o Cássio lá, tá autorizado. Que legal. Mas não quero te incomodar, cara, não tem Não é concorrente, é colega, né, Frank? É porque assim, ó, eu também posso precisar, né? Então eu acho que isso é uma das coisas. E uma frasezinha assim que eu, do pai rico, primo rico, se eu não me engano, acho que é primo rico. Ele era um cara que trabalhava no Habib's, um gurizão aí de São Paulo. E ele foi atender um dia que era um volante do São Paulo, Hernani, né, um jogador. E ele serviu o Hernani. E depois de um tempo ele, esse cara cresceu, né, prosperou, ganhou muita grana. E depois ele teve um encontro com o Hernani, com outro negócio. Mas ali ele estava ali para servir também, né? Então assim, o que ele falou? Disse que, cara, o meu negócio é servir as pessoas. Então, a questão assim, tu falou, tu me arrumou clientes. Cara, mas pra mim, vou te falar que eu acho que eu fico mais feliz em te arrumar os clientes do que tu. Porque, cara, tu vai estar bem e eu vou estar bem também, né? Então, esse é o que eu vejo assim, ó, que é o mais legal de tudo, sabe? Eu poder ajudar. Com certeza. Né? Que eu entendo que se eu posso ajudar, daqui a pouco uma hora eu vou precisar, alguém vai me ajudar também. Né? Porque hoje com as duas placas, Frank, com certeza tu produz mais de 100 mil reais por mês em energia, média mês, ano, né? Então acredito que valeu muito o investimento que tu fez, né, Frank? Sim. Por isso também tu foi ampliando e aumentando. Por isso que a gente botou também, né? Começamos com uma, então a gente viu e entendeu que é uma coisa que é rentável também. Não é só a questão de tu ter uma questão ecológica, né? Teria que ter um payback. Mas aquele teu payback foi interessante, né? Então a gente acabou migrando para as outras lojas também. Então hoje nas 6 lojas nós temos em todas elas, né? Com certeza. Olha só, Delmar Baques aqui mandou, a Rede Miller é a única realmente taquarense. E o Roberto Rosa mandou parabéns, Frank, que legal. Obrigado. Delmar Baques é o reitor da Facate lá. Eu fiz uma palestra na Facate, muito teve legal, lá na Facate, muito né? bonita, uma belíssima Delmar faculdade. Baques é outro exemplo, né? Muito legal. Que é de Santa Cruzense, por sinal, né? E o Cássius mandou também, Cássius Porcher, orgulho de fazer parte desse time, ali ó, confirmando de novo aquilo que a gente vinha conversando. Então assim, pra gente ir dando aí os encerramentos, Felipe já agradeceu, com certeza, Frank, eu acho que a gente escolheu, foi uma escolha mais do que perfeita hoje, te convidar para estar aqui. E muito grato por tu ter vindo, né, se deslocado de outra cidade para vir aqui participar desse bate-papo com a gente. E a tua energia realmente ela contagia as pessoas. Eu acho que sai daqui um aprendizado muito grande, né, de como a gente, na tua simplicidade, na tua humildade, o que tu nos passou hoje de informação, de conhecimento, com certeza a gente vai levar para a nossa vida. E as pessoas que estão assistindo aí, um aprendizado riquíssimo, a oportunidade de escutar um empreendedor de sucesso como o Frank aqui. Obrigado, Felipe, pela participação, né, e por nos trazer, nos apresentar o Frank como cliente, né, e nos aproximar aí. E hoje a gente está podendo aqui bater esse papo bacana. Então, muito obrigado a todos que estão nos assistindo. E aí vamos terminar aqui de saborear aqui a nossa tábua de frios da confeitaria da Ivane, que é aqui de Santa Cruz, nossa cliente. E o vinho aqui da Panizon, da vinícola Panizon, da Serra Gaúcha, também cliente da Soled Energia. Muito obrigado a todos e uma ótima noite. Obrigado. Obrigado.